E aí, família, vamos lá? Tá na hora do vídeo, olha só, tá? 3 materinhas para você aqui, já para você ficar ciente da situação. No caso vai ser o quê? Sobre o certificado de elegibilidade para quem não tirou o My Number, tá? Para poder usar o sistema de saúde do Japão, porque sem o My Number basicamente não poderia, tá? Então vai ser a parte do certificado de elegibilidade, no caso, aonde tirar, tá? O novo chefe do BOJ, tá? Que já foi, como é que se fala assim, confirmado o novo chefe do BOJ, porque tinha alguns candidatos aí nesse meio. Então, enquanto não tivesse essa confirmação, não ia trazer essa notícia para você. Então, já foi confirmado o novo chefe do BOJ. E o aumento, de novo, tá, da energia. Então, já vão ficando cientes aí que no mês 4 vai subir a energia. Mas vamos lá, vamos começar aqui. Tá. No caso, tá, para quem vai querer tirar o certificado de elegibilidade, não vai tirar o My Number para poder usar o sistema de saúde, médicos, dentistas e etc. Tá gerando uma certa polêmica aí, aqui no Japão, entre a Associação Médica do Japão. Enquanto não passar esse desenrolar dessa polêmica toda, eu não vou trazer a matéria, tá? Mas eles estão falando basicamente que é sobre os números do My Number, tá? Porque esse sistema que o governo quer usar na parte médica, ele sai caro, tá? Aí o governo está falando o seguinte: mas para subsidiar, a gente vai subsidiar o maquinário, sim, só que tem o outro lado que o governo não colocou, tá? O que é? O sistema de dados, os bancos de dados de cada local. Porque precisa ter uma proteção para isso, para não haver vazamentos. No caso assim, não vazar os dados das pessoas. O famoso hacking, tá? Entra um hacker entra no sistema, vai lá e mexe nos dados e puxa os dados e vaza esses dados, vaza esses números, etc. Então, para não haver isso, ou as clínicas, né, clínica médica, dentária, etc., eles vão ter que pagar uma empresa, tá, para poder fazer essa, como é que se fala assim, essa camada de proteção, e nisso vai sair caro. E nisso que os médicos e os dentistas estão pulando dessa altura, né, com esse sistema do governo. Então tá uma certa polêmica aí. Então já estou só te atualizando sobre o que é a polêmica. Mas o que vai dar, só Deus sabe ainda. Tá? Porque a parte da associação e o governo estão em negociação ainda com isso. Só que com isso o governo, em outubro agora, ele quer retirar todos os cartões de seguro de saúde, seja privado ou seja governamental, no caso o Shakai, etc. Né? Incluir tudo só no My Number, tá? E teve gente que não tirou o My Number, eu sou um dos casos. Então, se eu quiser usar a parte médica, o que eu preciso fazer? Eu preciso tirar esse certificado de elegibilidade. Japonês, aonde que eu tiro isso? É isso que eu vou trazer para você. Você tem que ir no operador, no caso do seu seguro-saúde. Se você tiver um seguro-saúde privado, você vai ter que entrar em contato com essa empresa e pedir a emissão. No caso governamental também, você vai ter que ir no escritório, tá? Seja lá do que fosse, Kokumi Hoken, Shakai Hoken, e pedir a emissão desse certificado de elegibilidade, tá? Até aí, belezinha. Então, por enquanto, ficou acertado isso. Se sair alguma novidade em relação a isso, eu trago para você. Relação ao novo presidente do BOJ, tá? O caso Ueda foi confirmado. Olha só, isso aqui eu preciso ler porque, como é que se diz, tem bastante coisa aqui, tá? O Comitê de Regras e Administração da Câmara dos Deputados realizaram uma audiência de confirmação para o Ueda, um economista de 71 anos que foi nomeado pelo governo como o próximo chefe do BOJ. Então já sabe que foi o Kishida que indicou o cara ali. O japonês vai mudar alguma coisa na política do Japão? Nadinha. O Ueda, ele vai seguir a mesma trajetória do Kuroda. Então não vai mudar nada, tá, no Japão. Então
Entra um, sai outro, é tudo farinha do mesmo saco. Então vai continuar a mesma coisa. A política monetária do BOJ que está implementada é apropriada, disse Ueda durante a audiência. Pretendo continuar com a flexibilização monetária para criar um ambiente econômico que permita às empresas aumentar os salários. O que isso quer dizer? Que ele vai continuar ainda forçando os aumentos de preços, no caso a inflação no Japão, para obrigar as empresas a darem aumento de salário. Essa é a desculpa para poder continuar com a inflação no Japão, aumento de salários, para forçar as empresas a darem aumento de salário. Só que aquela velha história, com o aumento de salário que está, com a inflação do jeito que está, todo aumento de salário que der vai ser insuficiente. Por quê? Na próxima matéria que eu já vou comentar, vai ser o aumento da energia de novo. Então já vai comendo que todo esse aumento que seria de benefício para o público não vai ter. Tá? Então você vê que já dá para ter uma ideia que o bicho vai pegar. Ó, só para vocês terem uma ideia, eles estão pedindo, cada sindicato ele está pedindo um certo número de, de aumento. Tem empresas que vão dar, tem empresas que não conseguem dar. Então você vê que esse aumento não vai ser para todo mundo. Tá? Você vê que o BOJ ele tem uma meta de manter a inflação em 2%. Só que a inflação já chegou em 4% no Japão. Então e aí? Como é que fica? Então não fica. Nunca vai ser suficiente a coisa como é do jeito que está. E a situação só vai degringolando cada vez mais. Ó, continuando. O Ueda expressou uma visão semelhante à atual posição do BOJ em relação à meta de inflação de 2%. Acredito que levará mais tempo para atingir a meta de maneira sustentável e estável. Já chegou a 4%. Só que eles estão falando que, por mais que suba agora, depois que a guerra acabar, isso vai cair. Só que nisso, de cair, os preços não vão cair. Aí que está o negócio. O que pode cair que seja, diminua um pouco, não vai ser proporcional. A diminuição não vai ser proporcional ao tamanho do aumento. Vai cair um pouco só a parte de energia e gás. Mas o restante dos preços das commodities, você acha que quem está vendendo vai querer diminuir esse preço? Não. A não ser que dê problema na oferta e demanda. Tipo, as empresas parem de procurar certos produtos. Aí dá falta de procura, aí o que acontece? Ele tem que abaixar o preço das commodities para poder vender. E nisso aí em cima disso pode ser que haja uma redução do preço. Mas de forma definitiva não. Então já dá para você sacar por aí, mas ver que a coisa vai ficar estranha daqui para frente. A taxa de aumento dos preços ao consumidor atingiu cerca de 4%, é aquilo que eu já estava falando. Tá? Mas o Ueda disse que foi impulsionado pelo aumento de preços das importações e não atribuído à forte demanda. Então, por causa do que o Japão está comprando, né, de energia, impulsionou os preços. Não é porque o povo está procurando, o público está comprando bastante. Bom, isso é fato, tá? Só que é aquela velha história, tudo que o Japão está comprando de fora, com esse dólar vai ficar esquisito. Ó, só para você ter uma ideia, se você não acompanha o dólar no Japão, caso não acompanhe, o dólar chegou a 136. Tá subindo, não para de subir. E quando dá uma certa intervençãozinha, cai para 134, mas volta de novo. Tá perdendo. Igual assim, ele estava mantendo 134, 135. Ele quebrou esse patamar e já subiu para 136. Agora para chegar a 138, que geralmente dá sempre 2 dígitos de subida, pouco custa. Então logo deve chegar a 138. E aí? Tá? Então tem que ficar esquisito. Então aquela velha história. Tirou o Kuroda, colocou o Ueda, dando mesmo. Até porque existe esse conchavo do BOJ com o governo Kishida, então em cima disso não ia mudar muita coisa. E realmente não mudou. Ó, só para você ter uma ideia. Ó. O Ueda enfatizou a estreita coordenação com o governo na sua política monetária. Manteria a flexibilização monetária, ajustando
criativamente a várias situações. Não tem como ajustar criativamente a coisa. Ou fazer intervenção não é. Não tem meio termo nessa parte. A parte econômica não existe meio termo. Não tem como você ser criativo. Ah, vou lá pegar um giz de cera, vou pintar um zero ali para ficar mais bonito. Não, não existe isso. Mas e aí? Tá, continuando aqui. Agora é a nata do coco. Como é que se fala assim? A cereja do bolo. Mês 4, eles anunciaram aumentos. Tá, aumento. Só que esse aumento aqui, por enquanto, ele não veio acompanhado do aumento do gás. Pelo menos não houve o anúncio do aumento do gás. Foi só o quê? Anúncio do aumento da energia. Só do DENC, tá? Por enquanto. Assim que eu ver sair algum aumento do gás, eu trago. Mas por enquanto esse aumento aqui é só para energia por mês 4. Tá? As 10 maiores empresas de energia anunciaram tarifas de eletricidade, né, para abril deste ano. Como medida para aliviar o fardo crescente das contas de eletricidade, o governo está subsidiando 7 ienes por kWh. Só que o que não resolveu nada, né, aquilo que eu já falei no outro vídeo. Né, minhas contas subiram, tá? Por mais que eu tenha comprado estobo para dar um auxílio na energia, não deu. Tá? O aumento ainda... Como é que se fala? Foi. Então eu fiz esse teste aqui, o aumento está acima do subsídio do governo. Isso é fato. Tá? Taro Kono fez a reunião, o resultado da reunião do Taro Kono é essa daqui. Então você vê que o governo aqui Chile está... Desculpa o termo. Tá? Eu sei que é um termo muito explícito para usar. Tá? Um vídeo, eu sei que muita gente não gosta. Mas eu não encontrei uma palavra mais significativa que essa, que o governo japonês está pouco se fudendo para as pessoas. Desculpa o termo. Tá? Porque o negócio dele é querer ganhar imposto. Você vê que teve o terremoto na Turquia e o governo japonês foi lá e deu dinheiro para a Turquia. Com que necessidade? Sabendo que o Japão está se lascando. Claro, japonês, você tem que ajudar, você tem que ser solidário aos outros. Sim. Só que é aquela velha história. Mas e o povo japonês? Aquele subsídio que o governo japonês estava dando para as empresas em relação ao coronavírus, ele cortou, acabou. Tá? Então, como é que se fala assim? Cada vez mais empresas vão ficar cada vez mais enforcadas. Eu já havia soltado uma matéria tempos atrás falando que está aumentando o número de falências no Japão. E aí? Então já dá para você sacar por A mais B que o bicho vai pegar. Mas continuando aqui. De acordo com o anúncio de cada empresa, as taxas regulamentadas cobradas, que vão ser cobradas em abril deste ano, serão na ordem decrescente para residências médias. Então vai ficar mais ou menos esses valores, uso médio. Tá? Claro que isso aí não traz a realidade. Então vou trazer mais ou menos os valores. Tá? Ó, só para você ter ideia, em Okinawa vai subir para 10.607 ienes. Isso uso médio. Claro que pode sair mais barato que isso, pode ficar mais caro que isso, de acordo com o uso da pessoa na casa. Então eles só colocaram uma estimativa ali. Okinawa, 10.607 ienes. Aí Tohoku Electric Power, 9.358 e assim vai. Tá? A jurisdição que eu moro vai para, que é a Chubu, tá? Vai para 7.478 e vida que se segue. Tá? A razão, olha só o porquê da razão do aumento agora. Agora a razão desse aumento não é a taxa de importação. Eles estão cobrando mais caro para poder comprar, no caso, o gás e carvão de fora. Não é isso agora. Olha só a razão do aumento. A razão do aumento de preço é que, além do aumento da taxa regulatória, a taxa do uso da rede elétrica para enviar a eletricidade da usina para as casas, chamada taxa de transmissão, será aumentada. Então, para o uso da rede elétrica agora, eles estão cobrando taxa, eles estão aumentando essa taxa para o uso da rede elétrica. E aí? Então você vê que eles cobram taxa de tudo. Tá? Então já vai ficando ciente da situação, como é que vai ficar esse ano. Por isso que eu falei que para o primeiro semestre, em outro vídeo já falei para o primeiro semestre, não tem esperança que a situação vai melhorar no Japão. Tá? Porque você vê que a coisa está piorando, e você vê que isso aqui é mais um indicativo disso. Eu não preciso ser muito, como é que se fala assim,
muito inteligente para sacar. É só ver o que está acontecendo, tá? Okinawa, no caso, a Okinawa Electric Power tem um maior aumento de preço, tá? No caso, que ele está sendo uma média de aumento de preço de 3.580 ienes. Então você vê que subiu muito em Okinawa, tá? Seguido por Hokuriku, que é 2.926 ienes, né? E a Tohoku Electric Power em 2.613 ienes. Então já dá para você ter uma ideia que vai ser os 3 maiores aumentos no Japão, de todas as empresas. No entanto, o primeiro-ministro Kishida, né, instruiu o Ministério da Economia, Comércio e Indústria a realizar um exame rigoroso e cuidadoso em uma reunião do governo, que vai ser no dia 24, sobre o aumento nas tarifas de eletricidade de cada empresa. Mas não está claro se isso vai ser divulgado. Então já dá para vocês terem uma ideia que não vai ser divulgado, tá? Esse tipo de coisa. Caso seja divulgado, eu trago para você, mas o que eu não tenho esperança disso, e já vai ter uma ideia de como a coisa vai ser. Por isso que eu já havia feito o alerta no outro vídeo, tá? Que esses aumentos não iriam parar esse ano e a coisa vai continuar, tá? Japonês, tem tendência para isso aqui parar? Não, não tem. Tá? Enquanto não houver como é que se fala, um desfecho na guerra da Ucrânia, seja lá de que forma for, com o Putin ganhando ou com o Putin perdendo, o Zelensky ganhando, seja lá o que for, enquanto não houver uma parada aí, a coisa não vai melhorar. Tá? Então, vida que se segue. Você vê que a China também aqui tá dando uma repercussão danada pro lado de cá também. Isso aí pode ser que dê consequência? Pode ser que dê. Tá? Que a China está começando a mexer pro lado de cá de uma forma um pouco mais violenta. Tá? Isso aí, esse tipo de coisa eu não posso ficar comentando assim, porque sabe como é que é censura de YouTube. Mas para quem tem acompanhado a parte geopolítica aqui da Ásia, deve ter percebido certas movimentações da China. Tá? Então, é complicado. Eu acredito que certos tipos de informações que chegam aqui no Japão, que passam aqui, não passam no Brasil. Tá? Geopoliticamente falando, mas de qualquer maneira tem que se tomar cuidado. Por que eu falo esse tipo de coisa? Eu acompanho, eu procuro acompanhar, não consigo acompanhar ativamente, mas eu procuro acompanhar as mídias brasileiras. Eu não vejo eles relatando certas movimentações da China, questão militar falando, da mesma forma que passa aqui no Japão, as informações. Eu não vejo a CNN no Brasil falando, ou outras mídias, né, do Brasil falando esse tipo de coisa que falam aqui no Japão. Tá? Então tem que se tomar cuidado com isso, tem que se tomar um cuidado danado com isso. Tá? Mas é aquela velha história, vida que se segue. Tá? Então tem que se tomar cuidado esse ano, sim. Parte financeira, maior ainda. Tá? Porque nós não sabemos como é que a coisa vai ficar daqui para frente. Claro que nós sabemos em partes, aumento atrás de aumento. Mas como é que vai ficar, como é que se fala assim, a parte trabalhista no Japão, como é que vai ficar? Não dá para saber. Você vê que janeiro e fevereiro foi horrível na parte manufatureira, no caso assim, na parte das fábricas. Dependendo, pode ser que piore mais por causa desse aumento de energia. E aí? Porque as commodities não estão dando sinal que vão baixar. E as empresas dependem das commodities também. Então junta aumento de energia, que você vê que não é mais como é que se fala? O causador do aumento da energia não é mais por causa das compras do governo de gás e carvão. É por causa agora da taxa de energia de transmissão. Então você vê que eles estão inventando cada vez mais métodos para arrancar dinheiro das pessoas. Aumentar as taxas. O que seria desnecessário agora. Mas você vê que as empresas são implacáveis e o governo Kishida também. Então, lê do engano que o governo Kishida está fazendo um bom trabalho. A única coisa que está na cabeça do Kishida agora é a reunião do G7 que vai ter aqui no Japão. É a única coisa que está na cabeça dele agora. Só se fala disso agora, na mídia agora, em relação a Kishida. Então já dá para você sacar o quê? Kishida está pouco se lascando pro povo. Então nessa hora é cada um por si. Tá? Então cada um por si procurar se proteger de alguma maneira. Por isso que eu já venho trazendo certas informações para você procurar se proteger. Porque daqui para frente, pelo menos até o meio do ano, não tem previsão de melhora.
Tá certo? Espero que essas informações te ajudem de alguma maneira a se planejar aqui para a vida aqui no Japão, seja lá você que já esteja aqui ou seja você que esteja vindo do Brasil para cá. Porque não espere como é que a coisa vai ficar boa. Tá? Muito pelo contrário. Então quem avisa, amigo é. Quem acompanha o canal aqui deve se lembrar que eu sempre faço certos, como é que fala assim, certos anúncios, certas previsões, né? E nisso, se dá certo ou não, a pessoa do outro lado ela percebe se dá certo ou não aquilo que eu falo, tá? Eu vou parar de falar assim, não, eu acertei de novo, eu acertei isso, porque parece até que eu sou vidente, que eu sou, como é que fala assim, o dono da razão, e não sou, tá? Muito pelo contrário. Então, já dá para você ter uma ideia de como a coisa vai ficar. Então, juízo aí nessa parte financeira, tá? Porque a coisa não tá dando sinais de melhora, tá certo? E um abraço, até o próximo vídeo, até mais!